Fala galera, como que vocês estão? Tudo certo? O review de hoje é sobre o Nissan Kicks Play na versão Sense. E como vocês podem observar, a gente não tá na Baikar, a gente não tá na praça da cidade, nem em outro lugar parecido com o que a gente já gravou. A gente tá na concessionária Nissan, né? Que o pessoal da carreira deu essa moral pra gente, disponibilizou aqui um Kicks pra gente poder gravar, então deixou a gente fortão. Então hoje eu vou contar tudo que vocês precisam saber antes de assinar o Nissan Kicks Play na versão Sense. Então motorização, conforto, tecnologia e no final, fica até o final que vai ter aquela continha para você ver se de fato vale ou não a pena assinar financeiramente falando, fechou? Pô, Gabriel, mas como assim Kicks Play? Do que você está falando? Bom, para você que ainda não entendeu, a Nissan, praticamente todo mundo já sabe, reestilizou o Kicks para 2026, né? Eles vão vir com uma pegada totalmente diferente, né? Tanto com relação a todos os quesitos de conforto, de motorização, de tecnologia, de estilo, né? Tá numa pegada muito bacana o Kicks 2026, só que eles não vão descontinuar esse Kicks aqui com essa roupagem antiga. Então, para diferenciar o Kicks novo do Kicks antigo, eles adicionaram o Play, tá? E além disso, essa aqui é a versão Sense. A versão Sense era uma das versões de entrada até 2024. Agora a versão Sense é a versão intermediária. Por quê? Porque antes eram 4 versões: Active, Sense, Advance e Exclusive. Agora essa última não existe mais, sobrou só essas 3. Então a Advance é a top de linha, Active é de entrada e a Sense é essa, intermediária. Fechou? Beleza, mas por ela ter virado a versão intermediária, ela ganhou alguma coisa a mais da versão Sense, que era das de entrada do ano passado? Bom, para falar que não ganhou, ganhou sim. A roda mudou. Agora a roda, ela é de liga leve, 17 polegadas, diamantada, tá? Então já já vocês vão ver isso melhor, mas essa praticamente foi a única diferença. Dimensões dessa ferinha aqui. Bom, ele tem 4,31 de comprimento, 1,76 de largura, 1,59 de altura, um entre-eixos de 2,61 com um porta-malas de 432 litros. Então é um carro, uma SUV, né, chamada SUV compacta, mas bem robusta, com bastante espaço tanto interno quanto no bagageiro. Sobre o facelift do Nissan Kicks Sense. Bom, aqui a gente pode ver que ele é bem semelhante às outras versões, são tanto o Active quanto o Advance, não vai ter muita diferença. Do Active, por exemplo, não vai ter essa parte cromada do meio, essa já vai ter, mas entre as três são bem parecidas. Então a grade no preto brilhante, né, com mais detalhes no preto brilhante aqui. O farol é circundado por detalhes cromados, onde o cromado vai aparecer também aqui em parte de baixo do para-choque, tá? Então, com o logo central restilizado da Nissan, é um carro sensacional. Essa frente todo mundo gosta, muito imponente. Os faróis, tá? Farol alto, farol baixo e pisca-pisca, tudo em halógeno, tá? Não é LED, halógeno convencional. A única coisa que vai sem LED nesse carro é o DRL dele que fica aqui embaixo, que é a luz de condução diurna. É a única coisa que vai sem LED. Né? Muita gente pensa que é o farol de neblina, mas não é. É o DRL do Nissan Kicks. No mais, um carro com uma frente assim que é praticamente irretocável. Nada como o motor de um carro zero, né? Fala sério, pô, que coisa bonita, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro admirando. Mas vamos lá. Bom, nas 3 versões o motor é o mesmo, né? A gente já sabe que o Kicks trabalha com motor 1.6 aspirado, tá? Há bastante tempo, junto com o Versa, mas finalmente a Nissan se rendeu ao motor turbo. Nissan Kicks, pro ano que vem, aquele reestilizado que eu comentei, ele vem no motor 1.0 turbo, que não é o caso desse. Vamos falar do Nissan Kicks Play 2025. Novamente, 1.6 aspirado, motor a gasolina de 110 cavalos e uma potência máxima no etanol de 113. Então, não é um carro dos mais potentes, né, como os turbos, que vão ser econômicos e também potentes, mas é um carro que vai entregar bastante para quem procura aí nas necessidades de uma SUV para o dia a dia. Consumo dessa belezinha. Na gasolina, ela faz 11,3 dentro da cidade e 13,7 na rodovia. E no etanol, 7,8 dentro da cidade e 9,4 na rodovia. A gente vê que não é um carro dos mais econômicos, mas também nada que surpreende para uma SUV de 1.6 aspirado. Pela lateral aqui do Kicks, a gente vê o paralama no preto fosco para dar aquela pegada extreme track de SUV. A roda
em liga leve, 17 polegadas, já mantada, que eu comentei que foi a única coisa que mudou do ano passado para cá, nessa versão do Kicks, é a Sense. Freio a disco nas rodas dianteiras e freio a tambor nas rodas traseiras. Vindo aqui pelo lado, a gente tem os detalhes de vincos aqui, né, que passam desde a parte da frente até as laterais aqui nas portas. Repetidor de seta no retrovisor com rebatimento manual, tá? Não é automático. Na maçaneta, na cor do veículo, diferente da versão de entrada, que é no preto fosco. E ela não tem a chave presencial, tá? Chave aqui canivete para um carro de 130 mil reais. Fica devendo. Bom, os frisos aqui em borracha e no preto fosco. Coluna também no preto fosco, a coluna central. Aqui para trás, a coluna traseira também. A traseira do Kicks é super característica, né? A gente vê esses faróis enormes nas laterais, ligados por essa faixa na cor dos faróis no meio, só que elas não ligam, né? Basicamente só esse lado que vai ter as luzes de freio, né? As luzes de condução normal, pisca-pisca, luz de ré e todas halógenas, tá? Não temos LED aqui. Para o porta-malas, como eu disse, 432 litros. Aqui a gente vai ter alças para sacola, para sua compra não sair rolando. É um dos maiores porta-malas da categoria dos SUVs no Brasil, né? Hoje, se for considerar, ele fica em quinto, fica atrás da Duster, que é a única que segue na mesma pegada do Kicks. A Duster fica em quarto lugar, e daí a gente vai ter acima os veículos que são para 7 lugares, ou cupês, né? Então, Fastback, Basalt, o C3 Aircross, mas é um baita porta-malas, cabe muita coisa. Fui viajar recentemente com um desse, 3 pessoas, deu e sobrou espaço. Pessoal, tudo que eu falar aqui, a gente tem que considerar que a gente tá falando de um carro de 130 mil reais. Recentemente, o último vídeo a gente gravou é sobre o Kardian, também uma SUV, né, compacta, de versão intermediária que a gente gravou, né, que é a Tecno, num preço aí de mercado 7 mil reais mais barato. E vocês vão ver o quanto o Kardian acaba entregando aqui em relação a conforto, em relação à tecnologia, até a motorização mais que o Kick Sense, tá? Não só o Kick Sense, mais que o Advance, se você for ver. Bom, aqui na lateral da porta, plástico preto seco, que a gente já conhece, em praticamente toda ela, com exceção aqui no apoio de braço, onde a gente tem um tecido que mais arranha que qualquer coisa. Toda a relação de comando de vidros, tá? Retrovisores aqui na porta, maçaneta no cromado, volante borracha, tá? É um volante, querendo ou não, bonito, com a base achatada. Aqui no volante a gente vai ter todo o comando de som do multimídia, então para avançar e voltar faixas, para aumentar e diminuir volume, comando de voz, aceitar e desligar a chamada, tá? Do outro lado a gente vai ter comando de piloto automático, então a gente vai setar a velocidade, aqui a gente pode ir aumentando e diminuindo. Faltam alguns botões que é para comando de computador de bordo, tá? Isso é para a versão do Advance, onde você vai ter um painel ali digital e você vai conseguir comandar através do volante. O painel desse carro, né, o computador de bordo, ele é analógico, só com aquela telinha de Game Boy ali, que é digital. Aqui no painel frontal a gente vai ver tudo em plástico preto seco, a não ser a parte que envolve o multimídia e vai lá até a saída de ar do passageiro, que é em plástico duro também, mas ela é texturizada. Nada demais. Multimídia. Bom, o multimídia do Kicks, ele vai um pouco na contramão do que a galera tá fazendo, né, das outras marcas, que é aderir muito ao 100% touch. Nesse caso aqui a gente tem bastante botão, tanto para mexer com o telefone, né, quanto para avançar, voltar a música, volume. Olha, sinceramente, eu particularmente acho que a única coisa que o digital aqui no multimídia peca é na hora do volume. O volume é muito bom no analógico, mas os outros, assim, meio que independe. Bom, tem quem goste. O multimídia, né, em si, a interface dele não é tão bonita, mas é bem intuitivo e fácil de mexer, mas não é nada bonita. E um ponto muito ruim é que eles ainda têm USB normal, não é USB-C. Gente, estamos em 2025, né? Acho que já faz muito tempo que o USB-C foi lançado.
e Apple CarPlay e Android Auto apenas por cabo, não é sem fio, tá? Então outro ponto negativo, a gente só vai ter uma saída USB e se tiver usando o Apple CarPlay, outra pessoa não vai conseguir carregar, a não ser que tenha um adaptador para a tomadinha 12 volts que tem aqui no carro embaixo também. Ar-condicionado totalmente analógico, tá? E não é um analógico gostoso de mexer, pelo menos não esse primeiro aqui, os outros dois até ok. É totalmente analógico, tanto de direcionamento, potência e temperatura, e botões para ligar ar-condicionado, a circulação interna, o vidro traseiro e para abrir a circulação também. Tá tudo analógico aqui. A parte do ar eu até que gosto do analógico, mas o visual seria bacana ali no digital, pelo menos o visual, né? A parte de mexer, analógico é ok, eu gosto quando mistura os dois. Parte frontal aqui, a gente tem espaço para guardar objetos, não tem carregamento, né, por indução, tomadinha 12 volts apenas, tá? Aqui no câmbio CVT, simulação de 7 velocidades, tá? P, R, né, a gente liga a câmera de ré aqui no multimídia, o neutro, o drive e o L, né, pra gente poder descer a serra, utilizar o freio motor, né, ter perigo aí de, não ter perigo no caso, de estourar o freio do carro. E modo Sport, que é um botão localizado aqui no próprio câmbio. Aqui no centro a gente vai ter dois porta-copos, um porta-objetos bem raso e um atrás aqui que não cabe nada, não tem apoio de braço, né, então a gente não tem aquele porta-treco de abrir, com espaço para bastante coisa, freio de mão ainda tradicional, convencional, não é por gatilho. Enfim, entrega muito pouco isso aqui. Bancos em tecido, tá? A gente vai ter aqui uma costura branca que chama um pouco de atenção, mas uma espuma bem ok. Uma asa, né? Um pouco protuberante aqui, dá um conforto maior. E o banco um pouco estilizado, né? Ele tem um desenho bonito, eu gostei do banco. Bancos traseiros aqui a gente tem um espaço, um conforto muito bacana. Eu gosto muito do espaço interno do Kicks, 2,61 de entre-eixos, é um espaço muito legal. O banco está regulado na minha altura, eu tenho 1,85. Então, para mim, dá um espaço bacana aqui também. Se tivesse o meu irmão gêmeo dirigindo, eu ia estar super confortável aqui atrás. Nas portas a gente vai ter os mesmos detalhes da porta da frente, né? Isso é legal. Parte ainda superior aqui do motorista e do passageiro, para-sóis bem grandes, tá? Espelhinho. Não, a gente não tem aquela luzinha de cortesia. As luzes centrais bacanas, tá? Tranquilo de ligar, sem muita complicação. Novamente, para-sol do passageiro idêntico ao do motorista. O cameraman tem uma pergunta para mim. Se você fosse destacar 3 pontos fortes do carro, quais seriam? Show! Eu acho que o espaço interno, né, como eu comentei, um entre-eixo 261, ele agrada bastante. O porta-malas, que é um dos maiores da categoria, para quem tem família grande, esse carro vai atender super bem. E o consumo, que para uma SUV 1.6 aspirada, é super bacana também. Vamos falar daquela continha para a gente saber se de fato assinar o Nissan Kicks Play Sense 2025 vale ou não a pena. Vamos começar pela mãe do Kicks, a Nissan. Né? No sistema de assinatura da Nissan, que é o Nissan Move, a gente tem a opção do Nissan Kicks Play Sense 2025. 1.000 km, 48 meses, saindo por 3.229, tá? Isso aqui é a mensalidade desse carro. Não existe calção, não existe entrada. Este é o valor mensal. E a gente vai calcular o yield, que é aquela porcentagem do quanto a mensalidade representa no valor total do carro. Esse é um carro de 130 mil reais, pessoal. 3.229, a gente faz uma continha de 3 básica aqui, a gente chega no yield de 2,48. Beleza, Gabriel, mas o que isso significa? A gente considera um yield aí entre 2 a 2,5, sendo super ok para assinar o carro. Caso seja acima de 2,5, vamos rever, vamos pensar em outra opção. 2,48 tá bem ali na margem, né? Mas está dentro do que a gente considera bacana, então vale a pena assinar o Nissan Kicks Play Sense na Nissan Move. Vamos dar uma olhada para a Unidas? A Unidas para 1.000 km 12 meses. Por que 1.000 km 12 meses? A Unidas ela costuma fazer diversas promoções, normalmente umas 3 por mês, para carros em condição legal para 12 meses, tá? Por um ponto é bacana para quem não tem tanta previsibilidade, enfim, 12 meses, mas no geral não é tão legal porque a gente gosta de garantir uma condição boa por bastante tempo, não é verdade? Então aqui a gente tem de 12 meses. Provavelmente até quando sair esse vídeo já não tem mais essa condição da Unidas, porque ela é mensal, é temporária, então sempre muda.
Mas hoje tá 2.803, tá? O preço da mensalidade do Nissan Kicks Play Sense na Unidas. E fazendo o yield, a gente chega no yield de 2,15%. Então vale muito a pena assinar o Nissan Kicks Play na Unidas. E para finalizar, aqui a gente tem Movida 0 km, 1.000 km para 36 meses. O preço aqui, o melhor, tá para 36 meses, R$ 399,50. A gente tem um yield de 2,46. Então o yield também dentro daquilo que a gente gosta, que a gente considera ser interessante para você assinar o seu carro. Dito isso, gostou do Nissan Kicks Play Sense 2025? Bom, se sim, clica no primeiro link da descrição, entra no nosso site, preenche nosso formulário e fala com o consultor. Ele vai te dar toda essa consultoria de mercado de carro por assinatura para você entender qual carro vai fazer mais sentido para você, qual locador vai ser mais bacana para você assinar, dentre as que você foi aprovado, dentre as que abrange a sua região, tá? Então nosso consultor tem toda essa expertise no mercado. Tá? Não faça isso sem falar com o consultor da Baicar. Não fique você cotando com diversas empresas. A gente faz isso para você, a gente tem conhecimento do mercado como um todo. Fechado? Você gostou do vídeo? Por favor, peço encarecidamente para deixar seu like aqui embaixo, tá? Aqui vai estar aparecendo nosso vídeo anterior. Para você se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos reviews de carros, os nossos conteúdos sobre as locadoras, então tá sempre por dentro do mercado de carro por assinatura. Fechado? Agradeço demais por você ter ficado até aqui nesse vídeo. Um abração e tchau, tchau.